Olá, eu sou uma voz gerada por inteligência artificial e estou aqui hoje para apresentar a Semana de Inovação e Transformação Digital do Grupo Crona. Grupo Crona, 30 anos de sucesso, e o futuro começa agora. Há 3 décadas, o Grupo Crona tem sido sinônimo de evolução e sucesso. Mas como vamos moldar os próximos 30 anos? Vamos além com inovação, tecnologia, automação, inteligência artificial, pesquisa e desenvolvimento, transformação digital. O futuro do Grupo Crona começa hoje, e queremos que você faça parte dessa jornada transformadora. Semana da Inovação e Transformação Digital. Prepare-se para um novo capítulo. Estamos aqui para falar de um tema bem interessante da inteligência artificial. A gente já fez propaganda desse tema aí a semana toda, né? E hoje chegou o dia aí da gente conversar um pouquinho sobre inteligência artificial, como é que chegamos, inteligência artificial da Crona, do Grupo Crona. Vamos aqui também mostrar, hoje vai ser um pouco diferente, a gente vai ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, vamos demonstrar aí um projeto que a gente está aplicando inteligência artificial aqui. A gente está hoje na mesa aqui com o Anderson, nosso convidado, né? O Anderson Fontes, ele é do nosso parceiro aí da EcoPlus, que está trabalhando junto com a gente com os projetos da indústria 4.0 e aí com um projeto novo aí de inteligência artificial também, né? Com o Leonardo aí, nosso influencer da semana aí, né? O Leonardo já participou aqui também da live da indústria 4.0 com a gente e agora voltou aí para falar um pouco de inteligência artificial. E com o Giliardi, nosso coordenador da TI, arquitetura, governança e segurança, para falar também, dar um viés de segurança aí para o nosso bate-papo. É isso? É isso aí. É isso aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu acho que, para começar, eu só queria contextualizar um pouquinho do momento que a gente está e por que a gente está falando tanto de inteligência artificial. Eu acho que durante a semana, por mais que a gente estivesse falando de inovação, a gente falou muito de transformação digital, dos projetos que a gente está usando, digitalização, etc. E em todos os, eu acho que é quase que unânime, a gente falou em algum momento de inteligência artificial. Por quê? Porque é o assunto do momento mesmo, é o que está acontecendo, é o que o trend do momento aí, né? Inclusive está fomentando vendas, né? Então hoje, todo software que está à venda, eles estão colocando agora com inteligência artificial, entendeu? Um equipamento que está no mercado, agora até equipamento, máquina mesmo, tradicional, que tu usa em casa, com inteligência artificial. Cafeteira com inteligência. Máquina de lavar. É a palavra do momento. Por que não falar sobre isso, né? E assim, a gente está tratando isso como sendo uma coisa muito nova, né? Mas é um conceito bem antigo e a gente queria contextualizar um pouco, quando a gente estava aqui conversando antes de iniciar o bate-papo, por que a gente está nesse momento e está todo mundo falando de inteligência artificial? Eu trago 3 pontos. Um é a quantidade de dados que as pessoas, as empresas, o uso de tecnologia está criando, então é o chamado Big Data, né? Se popularizou, né? Vamos dizer assim, né? O uso da tecnologia, né? Hoje todo mundo está usando seus smartphones conectados na internet e isso tudo vai gerando um volume gigantesco de dados. E a principal jogada que popularizou isso hoje é justamente que a IA justamente já existe há muito tempo, né? Do século passado, né? Já se conversava sobre isso. Mas hoje é algo que está literalmente na mão de todo mundo, né? Hoje isso se tornou uma ferramenta de uso cotidiano para maior parte, mais de 50% da população já trabalhou alguma coisa com IA. Mesmo sem saber, né? Sem saber. Tem até um nome técnico para isso, né? Quando a tecnologia está tão presente que você não percebe mais a tecnologia. Não lembro o nome, vou lembrar. E depois... computação ubíqua ou pervasiva. Isso. A IA está aqui e a gente não percebe já que ela está presente. E é engraçado, né, o quanto outras tecnologias, né, viabilizaram que hoje a inteligência artificial se potencializasse, né? A gente pode falar a própria disseminação da internet, é fundamental para que ela funcione, né? A questão dos big data, as questões também do cloud computing, né, a computação em nuvem, tudo isso foi fundamental para que hoje a gente tenha esses modelos de inteligência artificial. Então, o primeiro ponto que eu acho que é o dado. Então, o dado disponível, né?
Segundo ponto, a capacidade de processamento. Então, hoje a gente tem grandes data centers, grandes servidores, a computação em nuvem evoluiu muito, então aí a gente, né, escuta falar muito de tecnologia de nuvem, né, que nada mais é do que um grande computador aí com uma grande capacidade de processamento. E isso também é a base para que a gente pegue esses dados, processe esses dados para a criação da popularização da inteligência artificial. E outro ponto, aí a gente pode comentar desses dois pontos juntos, né? Que é as grandes empresas, as big techs, aí, as grandes empresas de tecnologia, elas começaram a botar muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento de software e algoritmos para inteligência artificial. Então é Microsoft trabalhando nisso, Google, a próprio OpenAI, né? Com um motor lá de inteligência artificial. Apple, as grandes empresas de tecnologia estão investindo muito, eu devo ter esquecido algumas aí. A AWS é outro exemplo também gigante, né? A Amazon. Não é até à toa que essas empresas hoje, essas empresas de tecnologia, são justamente, a grande maioria está tudo no topo, né, das maiores do mundo, né? Porque justamente todas elas que trabalham com informação, com dados hoje, né, conseguem escalar esse negócio para o mundo todo, se tornarem gigantes assim, né, da indústria, né, do mercado. A Nvidia, né, se tornou uma das maiores potências aí agora, né, em termos dos chips. Dos chips, né, para processamento de imagem, né, que todo mundo tem geralmente uma Nvidia instalada aí. Vem bem naquela ideia de capacidade de processamento, né? Isso aí. Então investiram em hardware, né? em máquinas para ter uma capacidade em chips, para poder uma alta capacidade de processamento e com esse grande volume de dados, esse grande investimento em pesquisa, né? Em inovação, a gente está nesse momento aí que tudo tem inteligência artificial. Já está aparecendo aí o slide, né? Então, assim, só para exemplificar, né, para ilustrar um pouquinho, né, tá aparecendo aí na live, eu destaquei ali a Siri, que é a assistente virtual da Apple, do iPhone, né, do iPad, etc. O Google Assistant, que é a inteligência artificial do próprio Google, né, e a Alexa, que eu acho que a Alexa é aí, né, a Alexa e tudo mais, ela funciona a partir de reconhecimento de voz e identificação de palavras-chave, né? Você pergunta ali sobre qual que é a previsão de tempo de hoje, né? Ele vai lá, busca a previsão do tempo ali da cidade, ele já sabe onde que está localizado e tudo mais, né? Esse modelo da OpenAI, ele trabalha de forma diferente, ele trabalha com contexto, ou seja, ao invés de trabalhar ali somente com a palavra-chave, ele entende tudo que foi conversado. Você pode ali começar a contar ali uma história ali para ela, que ela vai conseguir trabalhar sobre isso, né? Você pode até falar cantando para ela, responde cantando. Sussurrando, né? Sussurrando, exatamente. Então, assim, como a gente vai dando saltos grandes assim, né, é muito interessante, essa parte de contexto é muito interessante. E aí, assim, né, conceituando mesmo inteligência artificial. O que é inteligência artificial? A gente fazer com que os computadores, as máquinas, elas pensem, né, da mesma forma que um cérebro humano. Então, reconhecer, dá uma foto para a inteligência artificial e ele reconhece quem são as pessoas, as características das pessoas, assim como uma pessoa olhando uma foto. Então eu olho uma foto lá do Leonardo, eu sei, esse aqui é o Leonardo. A gente dá o poder para o computador fazer esse tipo de reconhecimento. Isso é inteligência artificial, né? Isso já tinha no Facebook, era muito comum. Você postava uma foto, ele já dizia quem eram as pessoas que estavam na foto. Exato. E nem estavam nos seus contatos, às vezes, não era, né? Contato seu da rede, ele reconhecia, eram pessoas que eram da rede e ele reconhecia ali. Né? Isso mostra como a tecnologia vem evoluindo, né? A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia, muitas de nós utilizamos, né? Ela no dia a dia mesmo, e ela vem evoluindo com o passar do tempo, né? A questão das redes sociais, a questão de utilizar o Waze, a questão de utilizar o Netflix e as recomendações de filmes que você mais curte. Então, tudo por trás ali assim é uma evolução de inteligência artificial que vem acontecendo nos últimos tempos, tá? Uma das mais comuns que todo mundo já presenciou aqui
é aquela que você está falando sobre um assunto ou deseja comprar um produto e de repente começa a aparecer lá no seu e-mail, abre na sua rede social, entendeu? Começa a bombardear você. Eu tenho um exemplo claro que aconteceu comigo no final de semana, conversando na hora do almoço ali com a minha esposa, ela falou, vamos comprar uma máquina de lavar louça? Eu fiz aquele enroleixo, nesse momento não, tal, mas de repente parece que o universo conspirou a favor dela. Ele começou a aparecer lá no meu e-mail, começou a aparecer nas páginas de internet, promoção de máquina de lavar. Abri a rede social, estava lá, promoção de máquina de lavar louça. Você, pô, não pode, né? Além de mandar dentro de casa, ela ainda manda nos robôs da internet. Não, isso até me assusta, tá? Porque às vezes a gente está conversando aqui sobre... Esses dias aconteceu na empresa, a gente com fome, né? Já 9 da manhã, sabe, gordinho tem fome direta, né? A gente conversando sobre fome, e daí abri o Google ali, já nas propagandas já veio comida, já restaurantes. Eu não estava falando com uma mensagem, não estava, eu fico desconfiado que os celulares estão escutando a gente o tempo todo, sabia? Eu acredito que sim, acredito que sim. Sem a gente querer, né? Sem querer. Esse é o dado que a gente estava falando, que a gente está criando, né? É dado de voz, é o que eu escrevo, é o que eu pesquiso na internet, é o que eu dou like lá no Instagram, tudo isso é dado e é muito personalizado, né? Então, isso como ferramenta de marketing, de venda, é ouro, né? Então, a gente fala aí que o dado é o novo petróleo. Mas imagina você conseguir saber qual é a vontade do teu consumidor, né? O que o teu cliente quer, o que ele gostaria de ter, e aí com essa tecnologia de inteligência artificial, algoritmos aí de recomendação, a gente consegue falar, ó, isso aqui é a melhor, você vai comprar muito melhor e eu vou vender muito melhor. Né? O Lobão falou sobre isso essa semana, sobre a questão de comprar o teste lá para gravidez, depois estar comprando mais... vitaminas ali, logo começa a aparecer promoções de fralda, móveis para criança, esse tipo de coisa. Tá ali, você nem percebe, né, que está alimentando. A inteligência agora vem evoluindo, né? As próximas ondas, que neste momento, nesses cenários, a gente, vamos dizer assim, é um copiloto da inteligência artificial. A inteligência artificial está pilotando tudo isso e a gente está usufruindo do resultado. E agora, né, a gente vai conversar sobre as próximas ondas da inteligência artificial, onde você vai pilotar a inteligência artificial e ela vai ser o seu copiloto. Acho que é isso que o planeta está esperando agora, de ter o seu ajudante privado, entendeu? Inclusive, o nome da inteligência artificial da Microsoft é Copilot, né? De copiloto mesmo, exatamente. Né? Quer ser para tirar aquela ideia que a inteligência artificial vai roubar os nossos empregos. Né? Ela vai ser uma ferramenta, um copiloto. Ali o carro autônomo, você deixa uma inteligência artificial te transportar, digamos assim, né? Você confia totalmente nela, ela que dirige para você. Né? Então, ali nesse caso ainda você é copiloto, a ideia é virar isso aí, né? Porque eu queria que a inteligência artificial fizesse meus trabalhos braçais, eu pudesse aprender a tocar violão, que é o meu projeto, né? 15 anos, aprender a tocar violão, e não ela fazer música e eu continuar trabalhando lá, né, cara, tendo que roçar a grama, essas coisas. Eu queria que mudasse, a ideia é que ela fosse um assistente realmente. E aí, né, juntando a inteligência artificial com robótica, com essas outras tecnologias, IoT, né, esse volume grande de dados, aí a gente pode ter muitas aplicações, né? E aí, né, aquele slide ali mostra que a gente já tem um monte de iniciativa. Hoje tem reconhecimento de tradução simultânea. Então, tem aplicativos de inteligência artificial que você pode colocar no celular ou em algum dispositivo, que eu falo aqui em português, o cara está escutando lá em inglês, em italiano, em espanhol. Tem várias aplicações, né? Eles estão mostrando. Várias aplicações de muita coisa mesmo, né? E aí, é até difícil de saber o que usar para quando usar, né? Então, aí começa a ficar reuniões, né? Que a gente faz aí as reuniões online, já tem ata... com inteligência artificial, a gente já fez alguns testes também, o negócio funciona muito legal. Reconhecimento de imagem, você pode falar ou escrever um contexto e ele monta uma imagem daquele contexto, isso já tem até no ChatGPT. Até imagem, vídeo, né? Vídeo. Então, assim, são várias ferramentas que a gente consegue utilizar para a gente ganhar produtividade, desempenho. O Lobão falou isso também na terça-feira. O Sandro falou também quando a gente estava falando de cliente lá, que isso é uma grande ferramenta. A gente vem falando, né? Então, assim,
essa ideia que a tecnologia vai substituir os empregos, a gente já está, né, acho que já passou esse medo. Passou esse medo. Agora o desafio é a gente se adaptar e cada vez saber usar mais as ferramentas que ele tem disponíveis para a inteligência artificial. Ele comentou muito bem sobre a questão de ter curiosidade, né? Curiosidade. Então, eu assisti a live, foi muito bacana, tá? E eu achei muito interessante ele comentar, né? O primeiro passo é a gente não ter medo, né? Mas sim ter curiosidade, né? E, lógico, com prudência, né? Mas desbravar, né? E utilizar esses recursos que estão chegando e estão sendo disponíveis para a gente. Não até um tema que é falado assim muito à toa, né? Justamente porque é uma ferramenta que está elevando muita produtividade, né? de quem está conseguindo utilizar isso de uma maneira efetiva, né? Por exemplo, tinha ali naquela listagem, né? Tinha, por exemplo, ferramentas de apresentação que você consegue agilizar muito o processo ali da montagem de apresentação, ou às vezes da montagem ali de uma campanha de marketing, né? Até um detalhe interessante sobre essa questão ali daquele ponto, assim, né, de justamente você falar alguma coisa, ali começa a aparecer propaganda para você, ali recomendações e tudo mais. A análise, ela é tão profunda que a IA ela pode reconhecer até, vamos dizer assim, humor pelo tom de voz, né? Saber se, por exemplo, se você está falando sobre alguma coisa muito animada, tipo, você está querendo muito, vai começar, ele vai saber que é isso aqui que essa pessoa vai querer aqui na hora. Interesse, que te deixa feliz, né? Alguma coisa que é uma dor, assim, então... Ô, Dani, só posso interromper que tem uma pergunta já aqui. Claro. Foi a Amanda que perguntou quais os profissionais que atuam no desenvolvimento de IA na área de TI. Não sei se é o TI Crona ou o TI em geral, entendeu? No TI em geral. Como eu falo, né? Posso responder? Pode, claro, à vontade. Essas grandes empresas de tecnologia, elas estão investindo muito em profissionais para desenvolver a inteligência artificial. Mas o legal desse movimento é que depois que o motor de inteligência, né, que é o que reconhece os dados, o que faz com que entenda contexto esteja pronto, a gente tem que treinar essa inteligência artificial para ela responder aquilo que a gente gostaria, né? Eu estou falando responder, parece que eu estou falando só de ChatGPT, né? Já explica o que é o... Ainda vou entrar no gancho para você explicar aí o que é o ChatGPT para a gente. Mas sim, a gente tem que treinar mesmo a inteligência artificial para ela entender o contexto do que você quer de resposta, do que você está procurando. Então, ele vai entender que você é uma profissional do Gente Gestão e você está lá querendo saber mais sobre a parte tributária da coisa. Então, esse treinamento é do uso e também a gente consegue destinar alguns documentos, algumas legislações, puxando esse exemplo, para que ela saiba do que ela precisa falar para você. Então, o desenvolvimento do motor, isso está dentro das grandes empresas. Mas o desenvolvimento dos projetos de utilização de inteligência artificial está com a gente. E é isso que a gente vai mostrar um pouco hoje aqui, né? Isso mesmo. E aí, né, respondido, Amanda? Respondi. Eu queria perguntar para ti, para explicar um pouquinho o que é esse ChatGPT. Pode ser que muita gente já saiba, mas pode ser aí gente que está em casa, aí, que está assistindo, no trabalho, acredito, né, também. Não use ou não saiba o que é. Você pode explicar para a gente, assim, tentar? Sim, com certeza. Então, o ChatGPT, assim como hoje existem outras ferramentas, né, mas o ChatGPT é a ferramenta mais conhecida hoje, né, popular, que popularizou até o termo, esse uso ali da ferramenta, né, é basicamente uma janelinha de chat ali, né, com o qual você pode conversar, pode interagir, mas no caso quem está atrás ali não é uma pessoa, mas sim um robô, né. Esse robô, ele possui uma inteligência, né, ele é uma IA, né, que a gente chama de IA generativa, né. O que seria isso, né? Ali dentro do contexto de inteligência artificial, assim, que é gigantesco, né? A IA generativa é um componente, né? Um tipo de inteligência artificial voltada à produção de conteúdo. Então, você envia, por exemplo, uma mensagem de texto ali, ele pode responder, ele vai gerar um texto, ou vai gerar uma imagem, um vídeo, um áudio, o que quer que seja, né? Mas ele vai gerar um conteúdo a partir ali de um prompt, né? que foi feito, né? Até
E tudo isso é feito com base em estatística, probabilidade. Qual que é a diferença entre um bot lá de WhatsApp, que quero interagir com alguma empresa, vou mandar lá, eu quero falar com uma empresa de telefone, eu quero falar com a Crona lá, eu entro lá no chatbot, no WhatsApp, mando uma mensagem para o número, e aí ele me diz, escolha lá de 1 a 5. Qual que é a diferença de utilizar isso e utilizar um chatbot? De uso, tá? Assim, Sim. Porque o chatbot, quando a gente fala que é um chat, eu posso lembrar do WhatsApp, que é um chat também. Então, né, uma ferramenta, é automatizado também, tem um robô ali por trás, mas tem uma grande diferença, né, da utilização da inteligência artificial e de um robô de bot, né? Sim, justamente. Até hoje são ferramentas utilizadas em conjunto, né? Ferramenta ali do chat justamente com a inteligência artificial, né, para deixar mais dinâmico, né? Mas o chatbot, justamente ali do WhatsApp, por exemplo, né, aquela versão sem inteligência artificial, né, seria justamente um programa ali que está preparado para, por exemplo, responder, é parecido com a Alexa, né, responder referente às palavras-chave, né, por exemplo, você está falando ali sobre, vamos dizer assim, tem um chatbot ali da Crona, voltado ali a parte ali dos produtos, né? A pessoa vai lá e pergunta, eu quero saber mais sobre tal produto aqui. Ele vai pegar essa palavra-chave, ali o nome do produto, né? Vai fazer a consulta ali, né? E vai retornar esse produto tal, tem tais características e tudo mais, né? A diferença ali da IA é que justamente ela vai trabalhar com o contexto, né? Ela não vai trabalhar somente com a palavra-chave, mas sim com tudo ali que foi enviado para ela. Ele responde e ele interage com você com uma linguagem natural, né? Uma linguagem humana, né? Exato. Isso. Não mais aquela resposta pronta do robô, do computador. Quando o Anderson estava falando, você falou, você não fala com uma pessoa quando você faz a pesquisa, quem que responde não é a pessoa, é um robô. Não, vamos imaginar que é um robô mecânico lá, digitando, né? É um software, né? É um software. Quando pergunta lá, né? O site pergunta, você não é um robô, né? Quem sabe ele está procurando alguém da família, né? Cara, deve dizer que não, né, cara? Ó, a gente tem uma interação aqui, o Davi Benigno falou, o documentário O Dilema das Redes fala bem sobre proteção de dados, como proteção de dados pode influenciar o modelo de negócio. Legal, Davi, obrigado por participar aí. Bem interessante esse documentário super legal. Recomendo que a gente vai comentar um pouquinho da parte de segurança, né? Vamos até acelerar para dar tempo de falar tudo. Vamos mostrar? Vamos pro ao vivo? Vamos lá. Vamos para a demonstração ao vivo aí do que. Primeiro, contextualizem aí também o que é esse projeto que a gente está rodando. O projeto ele é meio ligado ao projeto da indústria 4.0. Até brinquei que quando a gente começou o projeto, a gente já queria usar IA, né? A gente tinha a ideia de gerar modelos com machine learning que fizessem previsões do que vai acontecer com a minha máquina, né? Com esse comportamento. Porém, no decorrer a gente vai evoluindo e o Anderson trouxe uma ideia legal para a gente. Pode explicar aí como é que funciona o nosso projeto de IA aqui, né? Claro. Qual que é a ideia dele, qual é a função dele, né? Como a gente pretende usar ele, né? Sim, não, com certeza. Ali como o Daniel ali comentou, justamente quando a gente fala ali da IA generativa, no caso, né, a gente tá falando ali de um motor, né, que existe, que já foi montado, uma IA que já funciona ali com bilhões de parâmetros, né, justamente pronta ali para ser utilizada, para ser aplicada a alguma ferramenta, né, algum uso ali específico, né. Então, antes da gente iniciar esse projeto, né, a gente já havia discutido ali sobre inteligência artificial, já até fizemos algumas provas de conceito, né, alguns projetos piloto, com machine learning, que é aprendizado de máquina, né, voltado a esse tipo de solução. Mas é justamente uma das melhores sacadas, assim, né, e uma das oportunidades que a gente viu, assim, que a gente trouxe para a Crona, era justamente de utilizar essa tecnologia que está em alta hoje, né, ali da IA generativa, do ChatGPT, e utilizar essa ferramenta aí que está
que está em ascensão e que a gente viu que não é somente ali uma tendência momentânea, né, algo que está aí para ficar, né, nas ferramentas e no dia a dia de todo mundo, e trazer isso ali para o contexto da Crona, para o nosso contexto ali de dados de manutenção, produção, né, são dados que a gente já digitaliza, que a gente já tem coletado, já tem trabalhado já há mais de 3 anos, né? A gente já tem 5 anos. 5 anos estamos fazendo isso agora, em setembro, outubro. A gente está falando de 5 anos de coleta de dados de máquina já, de uma máquina específica. Né? E só para lembrar... Um ponto interessante, então a gente vai aproveitar, né, esse volume de dados que foi capturado durante esse período de tempo e agora, que é a parte de 4.0, né, como foi citado, e aí a gente vai implementar uma outra solução, né, que é a parte de inteligência artificial para conseguir correlacionar e extrair informação desses dados. E sem deixar, só de interromper, sem deixar de usar o machine learning, porque às vezes eu ouço muito falar machine learning e IA. Na verdade, machine learning é uma das ferramentas do IA, na verdade, né? A gente vai continuar ainda, é a ideia que o machine learning continue fazendo previsões para nós, mas em vez da gente desenvolver os algoritmos, a gente pode pedir para o chat fazer isso agora, né? Ele que vai lá me dê a previsão aí baseado nos dados, né? Como o que vai acontecer. E ela é uma ferramenta muito acoplável, né? Então, justamente, a gente já tem essa infraestrutura, a gente já tem esses dados, a gente só está acoplando agora, na verdade, né? Essa inteligência artificial para que ela possa estar consultando, trabalhando com esses dados e daí já gerando um output, ali, uma saída, né, útil para a gente. Vamos mostrar ali depois? Eu lembro que há uns 3, 4 anos atrás, aí, quando a gente estava falando de indústria 4.0, aí, conversando com o Leonardo, ele falou assim, cara, a gente está buscando dado de tudo agora, está buscando dado de... Começou a parceria com a EquiPlus também, a gente está recolhendo dados de performance, dados de status de máquina, de um monte de coisa. E o que nós vamos fazer com esse monte de dados? A gente ainda não sabe direito, né? Vamos recolher que depois a gente vê as oportunidades, é isso que a gente está fazendo. Tinha um horizonte, né? A gente sabia que existia possibilidades, mas a gente não tinha bem certeza de como ia usar isso, mas sabia que era importante, né, ter isso. E hoje já tem novos horizontes. A gente vai falar aqui sobre um pouco muito ligado a 4.0, que é o que a gente começou a desenvolver. Até é bem embrionário esse projeto, assim, mas já veio sugestões, o seu Hilário, que faz parte do comitê, já trouxe sugestões, a produção já trouxe sugestões, não dá de usar, será? Para a gente pesquisar, para me auxiliar. Tipo de documento lá para ver, né, esses dados, imputar esses dados lá dentro do sistema. Depois o Anderson vai explicar um pouco sobre isso, o que é possível fazer e o que não é possível. Vamos mostrar? Vamos mostrar ali um pouquinho. O que eu queria só assim, então, a ferramenta que a gente está fazendo é baseada no OpenAI, que é um motor do ChatGPT, e a gente vai fazer perguntas sobre a nossa fábrica por um sistema e a inteligência artificial vai responder. É isso? Isso, bem importante. A gente vai fazer sobre os dados que a gente tem, as máquinas que a gente monitora. Se eu perguntar a previsão de tempo para... Ele não vai saber. A gente até pode perguntar depois. Vamos ver o que ela vai responder para a gente, né? Mas ela vai responder dados de máquina. Pode mostrar lá a produção, por favor. Então, essa aqui é a carinha por enquanto dela, né? Então, ela ainda não temos o nome. Pode ver que aqui embaixo até está aparecendo. Crona IA, agora é Crona AI, né, que é Crona AI. E eu vou perguntar para ela, voltado à manutenção, né, vou fazer uma pergunta para ela aqui. Faça uma média dos dados da injetora. Esses dados são dados de sensores, tá? 1405. É uma máquina que está na Ultraterm, tá? Se eu perguntar de uma outra máquina que está na matriz que não é monitorada, ela não vai ter dados para me responder, né? Dos últimos 5 dias. Depois até o que a gente pode perguntar ali para ela, justamente que máquinas ela possui na base de dados dela, para a gente já ter uma noção, que maquinário a gente pode perguntar ali alguma informação, né? Ela me trouxe aqui, ó. Para calcular a média dos dados da injetora do código 1405 dos últimos 5 dias, analisamos os resultados fornecidos. Aqui estão os dados detalhados. A média da pressão hidráulica dessa máquina foi 41 bar. A média da força de travamento, 1.376. Pessoal do processo aí, vê se está certo isso aí. Se o pessoal não está... Se não tiver, manda ali no... tá errado. Manda errado essa aí, essa máquina não poderia estar. Se bem que a gente sabe que varia molde e tem alguns detalhes.
Ela trouxe a média da temperatura de plastificação, trouxe a média do óleo, vibração, que é algo que a gente está monitorando muito. A gente já faz, por exemplo, manutenção preditiva baseado nesses dados de vibração. A gente tem alguns cases aí que não deu tempo de mostrar na segunda-feira, mas que a gente já prevê falhas baseado em dados de vazão de dreno, é outro dado muito importante, a vazão do dreno da máquina. Então ela trouxe aí. Será que ela lista para mim as máquinas que nós temos? Sim. Acho bom até perguntar da Ultraterm, porque se for da matriz ele vai gerar uma lista ali gigantesca. Ou poderia ser também. Então assim, hoje qual que é quais são os dados que a gente está colocando para que essa inteligência artificial... Teve uma falha inesperada, ela é sempre assim, ao vivo dela... Não quer trabalhar. Você estou para ela. Isso é legal de falar, né, Leonardo? Essa ferramenta, em que ponto que a gente está desse projeto? Primeira coisa, a gente está, com que a gente está abastecendo ela? Dados de sensores, que são dados da indústria 4.0, dados de análise de óleo, análise de vibração e dados de produção do MCP. Então, dados de produção a gente começou a imputar e está trabalhando nele. Mas vai ser possível ver produtividade, comportamento da produção, o comportamento da máquina, se ela ficou trabalhando legal, se ela teve muita parada por manutenção, por exemplo. Eu até posso fazer essa pergunta para ela aí, né? Faço uma análise da produtividade. Enquanto isso, o Anderson pode explicando um pouco aí por que ela deu esse ops ali, tivemos uma falha inesperada. Agora me explica, que é tu que está desenvolvendo isso, cara. Não, vamos lá. Provavelmente ali ela deve ter se perdido ali em algum... na forma às vezes que foi escrita, né? Atualmente ali está sendo bem importante assim, né? Utilizar ali algo assim, um linguajar um pouco mais específico, assim, talvez não tão abrangente, porque às vezes essa pergunta é muito aberta, né? Ele acaba ficando em dúvida, tá, mas eu busco o dado desse ponto aqui ou disso aqui, né? O ChatGPT acontece isso, né? Se ele te dá umas respostas desconexas. E olha que o ChatGPT, quanto tempo está desenvolvido e quanto dinheiro tem envolvido nesse desenvolvimento. É interessante falar sobre o conceito assim, da inteligência artificial, né? Ele não é um modelo somente matemático, né? Ele onde a gente estava até comentando antes aqui do bate-papo, né? Onde na calculadora, de 2 mais 2 sempre é 4, né? Na calculadora. Mas no modelo estatístico, né, no modelo da inteligência artificial, isso pode sofrer alterações, né? Ele vai fazer estatísticas. Exato. Ele vai te dar 99,9% das vezes, ele vai te dizer que era 4. Mas ele entra num assunto, né, que é o cuidado que a gente tem no uso dessa ferramenta, né? Se a gente usa uma inteligência artificial para trazer uma resposta para a gente, e a gente vai passar essa informação para frente, divulgar e tal, a gente tem que ter a responsabilidade de validar esses dados que a ferramenta está nos informando. Isso é uma mudança também, porque assim, a gente confia muito nos nossos sistemas, né? Eu tenho lá um dashboard da indústria 4.0 que eu estou olhando lá e falando, aquela máquina lá está com esse alerta ou está com esse consumo que está lá no painel da Ultraterm lá. Eu confio 100% naquele dado, naquela informação. A inteligência artificial, como o Giliard estava falando, é estatístico. Pode ser que em algum momento tenha uma variação e a responsabilidade da pessoa que está lendo e usando a ferramenta é de ir lá validar e né, fazer uma auditoria aí dessas informações. Né? Sim, justamente. E até explicando um pouco como é que funciona ali por trás, né? A ferramenta ali de IA, por mais que seja ali um chatbot, é um bot respondendo, né? Mas ali por trás existe uma série de bots ali, né, que trabalham em conjunto, né, que a gente chama de agentes, né, que trabalham em conjunto para chegar nessa resposta. Hoje, ali na ferramenta que a gente está demonstrando hoje, a gente tem 2 agentes, vamos dizer assim, né? Um que é o engenheiro de dados, que é o que vai receber a pergunta, vai interpretar assim, o usuário ele me perguntou ali sobre os dados de produtividade da injetora X. Como que eu extraio esses dados do nosso sistema? Então ele vai, analisa isso, extrai esses dados e daí envia para o segundo bot, que é um intérprete, é um analista de dados, né? Que daí vai pegar essas informações que vai estar ali no formato ali ainda de TI, né?
e transformar isso numa resposta amigável ali, né? Ou até explicar, né? Analisar alguma coisa sobre esses dados. Até se puder mostrar, ela Sim. voltou a trabalhar agora. Voltou a trabalhar. Vamos lá. Eu tinha perguntado para ela aqui, né, para ela fazer uma análise da produtividade da injetora 1403, que está na Ultraterm também, nos últimos 3 dias. Ela retornou aqui sobre períodos produtivos, duração 62 horas, períodos não produtivos, dados que até são fáceis de extrair do MCP que a gente já tem, né? Mas o mais legal foi isso que o Anderson falou. Ela traz um resumo de tudo que aconteceu em tempos ali e depois ela faz considerações finais. Ela fala que a injetora apresentou um desempenho significativo em termos de tempo produtivo, com um total de mais de 62 horas em operação. No entanto, também foram registrados períodos consideráveis de inatividade, principalmente relacionados à manutenção e setup, que podem ser áreas a serem otimizadas para melhorar ainda mais a produtividade. Não dá só resposta, dá até uma dica. Ela né? não, exatamente. Dá uma recomendação. E vou falar, eu já tinha feito essa pergunta para ela e ela trouxe uma nova resposta. Os dados estão, mas ela está dando mais sugestões agora, né? Sim. A gente até no começo fazia perguntas, como é que foi o comportamento da vibração de determinado mês para agora. Ela falava, em determinado mês estava 1.5, agora está 2.5, está ótimo, estão melhorando. Eu falei, não, é o contrário, Mas ela não entendia, ela pegou uma métrica, estava menor, agora está maior, opa, está ótimo. Daí eu falei, não é isso que eu quero, se tiver maior, está pior. Daí ela foi lá e respondeu que, opa, agora eu estou melhorando. Então, é isso que ele falou. Ela te ajuda, ela aponta dados que às vezes a gente não vê pelas capacidades de processamento e de criar tantas ligações, né, relacionar tantos dados, ela consegue ver coisas que o cérebro humano levaria muito tempo para fazer, né? Perfeito. Pode falar. E aí, temos algumas perguntas depois, aí a gente... E aí nesse ponto a gente conecta com as preocupações, né, que a gente está falando, né? Os tipos de dados que a gente tem dentro do modelo, né, acabam trazendo, em vez de informação, eles trazem desinformação. E acho que isso é um dos assuntos que estão mais latentes aí nos conselhos administrativos, né? Fala-se muito sobre ESG, as preocupações climáticas, fala-se sobre a inflação no planeta, entendeu? Mas o assunto que é mais discutido nesse momento é essa questão da desinformação com o uso da inteligência artificial, o perigo que isso pode gerar dentro das empresas, né? Junto com cibersegurança, que também está conectado diretamente com esse assunto. Tá? Vamos só rapidamente responder algumas das perguntas ali, e aí a gente já entra nessa questão de segurança, senão nosso tempo está... o papo tá bom. A conversa dura a manhã inteira aqui. Tá. Estamos preparados para o Rondinelli. Estamos preparados para a era da inteligência artificial com relação aos riscos para a nossa política do sistema de informação, já avaliando esses riscos? Aí a gente já entra nesse assunto. Como profissionais que não são da área de TI podem utilizar a inteligência artificial a seu favor? Existe alguma formação? É uma pergunta da Bruna. E o Fabrício está falando que o Copilot da Microsoft, na próxima versão do Windows, já vem com um monte de automação ali dentro para sugerir e automatizar as tarefas de forma intuitiva. Então, profissionais de TI, como a gente capacita, as pessoas que não são de TI, como capacitar, se tem alguma formação, e a questão de segurança a gente já entra. Tu não é de TI, né? Tu é engenheiro, né? Minha formação é de controle e automação, né? Bem voltada à indústria mesmo, né? Mas que ali justamente como eu sempre fui entusiasta assim, de tecnologia e era algo que estava crescendo, chegou um ponto assim que foi convergindo assim também para essa área de tecnologia, na inteligência artificial, né? Mas então acho que começando falando um pouco dessa questão ali da segurança de dados, acho que o Giliardo pode até complementar, né? Foram conversas assim que a gente teve bem desde o início, ali, desde antes do projeto ali nascer, né? A gente já tinha essa preocupação ali com relação à segurança de dados, né? Afinal de contas, se a gente está utilizando ali um modelo da OpenAI, quais são as implicações ali de segurança de estar conectando ali, de estar fornecendo os dados ali da Crona, de maquinário, de produção ali para essa ferramenta, né? Até que ponto seria seguro a gente fazer isso, né? Então, desde quando a gente arquitetou essa solução, quando a gente montou ali a solução, a gente levou isso em consideração, né? A ferramenta,
ela não tem nenhum acesso direto à base de dados ali, né, a base de dados da Crona ou qualquer informação ali diretamente. Essa foi a né? pergunta do Alan dos Santos. Onde os dados estão sendo armazenados? Já está pensando lá, o Alan já está preocupado, né? Onde é que vocês estão metendo? Então, o sistema ele não tem acesso a nenhum dado ali diretamente, né, ali da base de dados da Crona, né? Justamente o que a ferramenta faz, ela foi treinada para saber como consultar esses dados ali na base de dados. Então, ele não explicitamente, ele não vai diretamente se conectar à base de dados e buscar esses dados, mas sim, ele vai orientar ali um sistema, né? Tem um algoritmo, né? Um programa ali rodando por trás que vai receber esse comando, né? De saber, preciso que você busque essas informações para mim. E daí, dentro do próprio sistema ali, né? Crona, ele vai lá, busca essas informações e daí retorna somente aquele pedaço, né? Aqueles dados, né? Que foram solicitados, né? Então, nesse ponto, né? Até não teria muito como fugir, né? Então, a gente acaba tratando lá o intérprete de dados, né? Ele tem acesso àquelas informações específicas ali, né? Que foram solicitadas, né? Mas é somente aquele pedaço, né? Ele não tem nenhum acesso direto. Naquele momento da Naquele pergunta. momento, exato. Perfeito. Então a gente tem uma base de dados, né, que está alocada lá no Azure, né, e a gente tem um robozinho, ou seja, a inteligência artificial que vai lá e faz as consultas específicas em certas partes desses dados, né, e depois traz o resultado para a gente. Tá? E tudo isso a gente ainda pretende conectar para fazer essas consultas que o Leonardo está fazendo agora através dos nossos canais aí de comunicação oficiais, né? Tradicionais da Crona, que é o Google, né? Através do Google Chat, então a gente vai conseguir talvez interagir, né, e extrair essas informações diretamente sem precisar usar a console do jeito que a gente está fazendo na demonstração nesse momento. Então o Crona AI, ele vai ter lá ele vai ser uma pessoa lá, né, um robô dentro do Google Chat. A gente vai procurar por ele lá e a gente vai fazer perguntas para ele, por exemplo, para saber essas coisas de máquina. É isso mesmo. Lógico que só as pessoas que devem ter acesso. Claro. Isso. Né, E só os dados que podem ser. E só os dados que podem ser. Isso é importante, que essa pergunta não está aqui, mas me foi perguntado pessoalmente. É possível ter outras aplicações, eu imputar outros dados, Anderson? Por exemplo, o famoso FCA lá, né, que é a falha, causa e ação, né? E é possível botar outros dados que possam auxiliar em tomadas de decisão, por exemplo. Eu estou com um problema lá na minha linha de extrusão que está degradando. Hoje em dia o pessoal lá tem as fichas lá e busca informação. É possível que ele fizesse uma pergunta e retornasse uma resposta, faça isso, sugestões? Sim, é possível sim. Inclusive, hoje a gente está na etapa ali hoje a gente tem aqueles 2 agentes, né, que servem justamente para estar fazendo a estratificação de dados, né? Então, a ferramenta hoje, ela está mais voltada nessa parte de buscar os dados de máquina, de produção e daí fazer essa análise, né, fazer esse retorno, né? Mas uma das vantagens da gente estar utilizando essa arquitetura ali com base em agentes, né, é que justamente a gente pode estar adicionando novos agentes depois, né? Então, por exemplo, algumas possibilidades que a gente tem ali para frente, por exemplo, a gente pode colocar, por exemplo, um bot voltado, um agente, né, voltado só para a parte de qualidade ali, por exemplo, né, que, vamos dizer assim, que que existem lá análises de óleo, de vibração, que tem ali um agente que possa fazer essa análise e daí já trazer ali orientações quanto a procedimento ali, a minha análise de óleo deu nível de cobre acima do normal, né? Então, o que haveria de procedimentos para estar agindo sobre como isso, eu trato né? esse problema, como eu né? trato, Ele já né? pode me dar uma sugestão, né? O Everton já vai me cobrar isso amanhã. Certeza. Eu tenho certeza que ele já vai pedir isso. Respondendo um pouquinho a pergunta da Bruna ali também, a gente pode, não só para a fábrica, que é o primeiro projeto piloto aí, né? A gente pode colocar isso para as outras áreas da Crona, para o administrativo, para todas as áreas. E aí a gente tem que alimentar essa base de dados que a inteligência artificial, né, da Crona vai olhar com os documentos, né? Então políticas. Sim. Muito provavelmente, né, olhando um cenário futuro, talvez existem
mais de uma inteligência Mais artificial de uma, que vai ser né? utilizada dentro das ecossistema, empresas. né? Exatamente. Isso. E aí a gente pode até conectar, na Corona a gente está fazendo, a gente fez, né, há semanas atrás, alguns workshops com a parceria do Google, tá? Onde eles fizeram a disseminação de conhecimento, né, para um grupo de colaboradores e mostraram as oportunidades que eles estão trabalhando, né, em outros locais, em outras empresas, e dentro desse workshop foram levantadas várias oportunidades de estruturar modelos de inteligência artificial dentro de casa. Esses modelos, então, essas oportunidades foram levantadas e estão lá sendo estudados, um projeto está sendo estruturado para trazer essas oportunidades para dentro da Crona. Porque tem que fazer sentido também, né? A gente não adianta ter algo que seja muito amplo, só para dizer que está usando. Só para dizer que está usando. Ele tem que trazer resultado. Exato. Assim como tudo que a gente tenta fazer aqui é para trazer Então, resultado. assim, temos vários aplicativos de inteligência artificial já funcionando externos, né, que a gente pode usar, né, que tem que usar com consciência, né, Giliad, não mandar informação da Crona para esses aplicativos que estão fora da Crona. Muito bem colocar, né? Essa situação aí que o Anderson comentou, a gente está usando um modelo que é registrado lá, é um modelo pago, então tem todo o sigilo das informações está garantido, né? Ao contrário de utilizar soluções gratuitas do Chat GPT, né? Ou mesmo do Gemini, lá do Google, do Copilot, da Microsoft, quando tu entra num modelo que é gratuito, as informações que você está inserindo no modelo, elas podem ficar expostas ao público. Tá? Então, e aí a gente tem que, os colaboradores que passarem a utilizar essas inteligências artificiais, eles precisam desenvolver esse senso crítico, né, de perceber o nível de informação, a criticidade, o sigilo da informação que eles estão imputando dentro dessas ferramentas. Então, né, resumindo, né, para Gília, me corrija aí se eu tiver. Sim, o Crona AI, né, o Cronai aí que a gente está fazendo, que tiver o nome Cronai, a gente pode utilizar. A gente vai utilizar com os dados Crona. O que a gente utilizar de inteligência artificial que sejam externos à Crona, que não tenha esse avatar, esse nome aqui, né? Por quê? Porque o Cronai a gente vai estar, já batizei, né? O Cronai a gente vai estar controlando, a gente controla a segurança, a gente controla o que ele está, como ele está trabalhando. E o que é externo, aí a gente pode utilizar, desde que a gente não coloque dados externos, né? Que é como as outras ferramentas, por exemplo, o e-mail, eu também não posso mandar informações externas por e-mail para alguém, né? Preservar a informação, né? A produção mandou aqui. Opa, desculpa. Não, só complementando que o objetivo é preservar a informação corporativa, né? Isso mesmo. E até só um ponto que eu acho que também tinha sido perguntado, né? Aquela questão ali da capacitação, né? Eu acho que ali do capacitação, do uso da ferramenta, né? É algo que, na verdade, vai estar sendo cada vez mais fomentado, né? Que eu acredito aqui dentro da Crona, né? Mas até dentro da ferramenta, né? A gente já planeja estar adicionando futuramente funcionalidades como, por exemplo, de ter ali um FAQzinho ali, né? Com um manual assim, de como utilizar, né? Como realizar uma pergunta para estratificar os melhores resultados, né? E até sugestões ali de próximas perguntas, né? Por exemplo, você pergunta lá alguma coisa relacionada justamente a alguma máquina, né? Pergunta ali sobre a injetora X, assim, né? Depois tem outras perguntas relacionadas a qual foi a produtividade da injetora X e tal. Então, o próprio sistema também já vai orientando, né? Já vai meio que... Para extrair melhores resultados. Exatamente. Né? E com mostrando uso, como deve ser a pergunta para ter essa resposta correta. E com o uso, né? A pessoa vai se habituando ao uso da ferramenta. Anderson, muito obrigado. Agradeço, tá? Se quiser finalizar aí a tua fala. Claro. Então, obrigado a todos, né? Obrigado primeiramente aí a Crona, né? Pelo convite, né? Da gente aqui da EcoPlus estar aqui representando, de eu estar aqui representando a EcoPlus hoje, né? Trazendo esse projeto aí que a gente traz com bastante ânimo, assim, né? Um projeto que a gente gosta bastante, assim, lá internamente, né? E que eu não tenho dúvidas, assim, que vai ser um primeiro passo aí para uma série de melhorias, assim, de inovação, né? De inovações que a gente vai trazer aqui para a Crona, utilizando da inteligência artificial, né? Então, acredito aí que essa questão aí justamente de discutir ideias, né?
de tomar ações assim, com base nisso, né? Isso é inovação, né? Eu acredito que se hoje a gente se a gente pôde, né, trazer um pouco de informação, né, até fomentar essa inovação, fomentar ideias aí a todo mundo que está nos assistindo hoje, eu acho que já foi uma conversa muito válida, né? A gente que agradece, Anderson. Obrigado, cara. Obrigado pela parceria aí e pelo projeto. Parabéns. Só corrige lá para ela não ficar me deixando no vácuo da outra vez, né? Tá me deixando no vácuo ao vivo ainda. Rapaz, obrigado, tá, Gili. Conseguiu o Gili aqui hoje, foi, cara. Eu vou pedir para a como fazer agendar uma reunião com o Gili, cara. Dá um peso para a live, né? Obrigado, pessoal. Obrigado quem está na live e assistiu. Obrigado pela contribuição.